S dos mestres. E aqui nós compartilhamos o que nós aprendemos na nossa aula particular com o mestre, né? Na nossa devoção pessoal a cada dia. E então, para saber mais detalhes, se alguém está entrando hoje, está participando hoje pela primeira vez, você pode saber mais detalhes no nosso guia de estudo, que você pode baixar na seção de download do familiarizando.org, ou você pode baixar o guia de estudo também no nosso grupo do Telegram, que você também pode acessar no familiarizando.org. Você pode entrar no grupo do Telegram também pelo familiarizando.org, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nós temos já 54 participantes. Eu confesso que a cada terça-feira eu me surpreendo com a quantidade de pessoas aqui. É uma coisa de Deus, né? A gente vê que é Deus que tem conduzido, Ele que coloca no nosso coração esse desejo de buscar a Deus, essa força para acordar, para madrugar, né? Porque não é fácil, ainda mais agora, no frio. Para mim é difícil, eu sei que para vocês também. Então, eu tenho certeza que é Deus que tem nos dado força para estarmos aqui a cada terça-feira. Fico muito feliz de ver vocês aqui mais uma vez. Tem mães aqui que eu vejo que são ponta firme, né? Estão sempre aqui. Fico impressionada de ver. Que Deus abençoe, continue abençoando a gente nesses estudos. E nós estamos começando a estudar um assunto muito importante. Como organizar o tempo? Eu confesso que essa é uma pergunta que eu vivo me fazendo. Como organizar o meu tempo? Muita gente me pergunta, como que você dá conta de tudo? Da casa, da educação das filhas, do Ministério Familiarizando, da escola do mestre para mães, e eu costumo responder que eu não dou, não dou conta de tudo. Eu ainda deixo muito a desejar. Eu tenho muito ainda para aprender nesse sentido, quanto à organização do tempo. E então esse estudo, em primeiro lugar, é para mim, porque eu ainda não sou um exemplo de organização e pontualidade, mas eu estou lutando muito para chegar lá, para me tornar esse exemplo para as minhas filhas, porque eu creio que é importante eu ser para que dê o exemplo para as minhas filhas, para que elas também sejam, né? E eu estou nessa luta também, e eu creio que eu vou chegar lá, pela graça de Cristo, né? Não por mim mesma, mas pela graça de Cristo. E vocês também acreditam que a mãe deve ser um exemplo de organização e pontualidade? O que a palavra de Deus nos diz sobre esse assunto? Como nós podemos ter essas qualidades de caráter? É sobre isso que nós estamos estudando, que a gente vai conversar aqui hoje. Quem puder, eu sei que é difícil para algumas aí, né, abrir a câmera, mas quem puder abrir a câmera e ajuda a gente que está conduzindo o estudo, é legal a gente ver cada uma, a gente ver a reação de vocês, a gente se conhecer melhor, né? Ainda mais que a gente está sempre aqui, né? Toda semana, é legal a gente ir se conhecendo. Então, quem puder aí abrir a câmera, eu agradeço, tá bom? A vovó Betina quer comentar? Tá no mudo. Nós não estamos ouvindo você, Betina. Tá no mudo. Agora sim. Tá. Eu estava pensando aqui, nós estamos estudando na escola do mestre. Será que o mestre tinha agenda? Ele tinha essa preocupação, como nós temos, de sermos pontuais, de sermos organizadas? Claro que eu acho que ele não fazia as coisas de maneira aleatória, ele era bem intencional, mas ele lidava com 12 discípulos, né, que o acompanhavam. Vocês já viajaram em grupo e já viram como é difícil você organizar uma excursão ou um passeio com 12 pessoas, ou mesmo com a sua pequena família, que cada um tem o seu horário, cada um tem sua prioridade, e de repente você quer sair às 7 horas da manhã
para não perder aquele lindo dia de sol, e acaba saindo às 9. Aí você se frustra, o que deu errado, né? Mas eu acho que quando nós somos intencionais, como Cristo era intencional, em ser amor, em ser bondade, em curar as pessoas, acho que muita coisa acontecia assim, espontaneamente, né? Então, acho que eu gostaria de ter essa sabedoria de Cristo, de saber quando agir, quando parar, quando, às vezes, ele parava no barquinho para descansar. Então, eu acho que ele nos deixou essa lição também. Isso me veio à mente agora, espero que tenha contribuído. Verdade. Isso também, eu também fico me debatendo com essa questão, porque ao mesmo tempo que Deus, a palavra de Deus nos mostra a importância da ordem, da organização, da regularidade, é importante também a gente ter espontaneidade, a gente ser autêntico, a gente saber lidar com os imprevistos, né? Porque tem muitos imprevistos, né, no meio do caminho, e principalmente na vida da mãe, né? A gente se depara com muitos imprevistos. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso também, ser organizados, mas aprender a lidar com isso, né? Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Aqui está o nosso guia de estudo. Então, o estudo que a gente está fazendo essa semana e nas próximas 2 semanas é esse aqui, o estudo 9 sobre a organização do tempo. E ali o estudo começa com uma pergunta: o que os textos a seguir nos dizem quanto ao tempo da vinda de Cristo e de sua obra na Terra? Então, a gente está aqui para estudar a vida do Mestre, e a gente está começando a ver sobre o nascimento de Cristo. A gente estudou como que estava a situação do povo de Israel antes da vinda dele, né, na época que ele veio, antes do nascimento dele. E agora que a gente, no capítulo 4 do livro Desejado de Todas as Nações, que é o nosso material complementar, a gente está vendo sobre o nascimento, especificamente sobre o nascimento de Cristo. E a gente vê ali algumas pistas, né, quanto a esse assunto aí, nesses textos da pergunta 1. Então, o que esses textos aí nos dizem sobre o tempo da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo e da obra dele na Terra? O que vocês encontraram aí nesses textos? Ali em Gálatas 4, 4 a 5, diz, eu vou pedir para alguém ler, por favor, Gálatas 4, 4 a 5. Pode ler? Pode. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que percebêssemos a adoção de filhos. Recebêssemos a adoção de filhos. Isso. Obrigada, Luciana. Então, quando que Deus enviou seu Filho? Quando que Cristo veio à Terra? O que diz aí? Quando chegou a plenitude do tempo. E tem um outro texto que complementa esse, né? Esses outros textos aí complementam, ajudam a gente a entender melhor. Então, Lucas 20, 10 tem uma parábola muito interessante que também fala sobre a vinda de Cristo em forma de parábola. Então, ali diz que no devido tempo, o patrão ali, né, que é Deus Pai, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Então, essa parábola faz referência à vinda de Cristo e como ele foi maltratado na terra quando ele veio aqui servir, ele veio como um servo, né? E então aí diz que ele veio no devido tempo. E em Abacuque 2:3 está falando aí sobre o quê? O que vocês encontraram aí? Abacuque 2:3. Então, aí é uma profecia que eu entendo que é uma profecia dupla, que tem duplo sentido, né? Várias profecias na Bíblia,
se referem não só a um evento específico, mas a mais de um. Então, Abacuque, esse livro foi escrito antes da vinda de Cristo, está no Velho Testamento, né? Antes da primeira vinda de Cristo. Então, aí está falando sobre algo que aconteceria, que se cumpriria no tempo determinado, né? Então, a gente pode entender, esse texto também pode ser aplicado à segunda vinda de Cristo, né? Aí diz que a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Então, aí fala também que se cumpriria no tempo determinado, e que não tardaria, mesmo que parecesse demorar, não tardaria. Então, na verdade, a gente vê assim que as promessas de Deus, as profecias de Deus, sempre se cumprem, tem um tempo determinado, né? Deus é um Deus pontual. Então, no tempo certo, no devido tempo, ele cumpre as promessas, as profecias. E às vezes, para a gente, pode parecer que demora, mas para Deus não está atrasado. No relógio de Deus, nenhuma profecia está atrasada para se cumprir. Mesmo que pareça que está, não está, né? É o que diz aí no texto. Em Daniel 9, a gente vê aquela profecia importantíssima, né, das 70 semanas, que também fala da vinda do ungido, no verso 25, Daniel 9, 25. Então, também fala aí a palavra determinados. Então, 70 semanas estão determinadas para seu povo. E aí a profecia, uma profecia bem ampla, né, que abrange um período na história muito importante, que inclui a vinda de Cristo a essa terra. Então, tudo que Deus faz é planejado, é organizado, e ele é pontual em cumprir, né? Como a gente pode ver aí nas profecias. Então, é muito importante a gente acompanhar as profecias, estudar as profecias, né? E em João 7, Deus disse ali para os irmãos dele, né? O meu tempo ainda não chegou, porque os irmãos dele falaram, se revela, mostra, né, que você é o Messias, então, e aí ele falou assim, não, meu tempo ainda não chegou. Então, Jesus sabia exatamente o momento certo de cumprir cada coisa, não só a vinda dele foi exatamente no tempo determinado, mas cada detalhe da obra dele foi no tempo determinado. Então, ele sabia que então, até os 30 anos, ele estava ali ainda no anonimato, né? E não estava na hora ainda dele começar aquela missão, aquele ministério público. E foi isso que ele falou para os irmãos dele. E quando a mãe dele também pediu para que ele fizesse um milagre, ele falou, ainda não é chegada a minha hora. Muito interessante, né? Observar a preocupação de Jesus em cumprir cada coisa no tempo determinado. E aí, quando ele estava na cruz, o que ele disse? Lá em João 17. Vocês lembram da frase de Jesus na cruz? João 17, 1. Na cruz? Não, aí foi essa frase, alguém poderia ler para mim? João 17, 1. Posso Aí ler? foi antes da cruz, né? Pode ler. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Uhum. Então, essa é a oração conhecida como a oração sacerdotal de Cristo, né? Um pouco antes da morte dele. Então, Jesus sabia, ele conhecia muito bem o tempo, conforme o relógio de Deus. Então, ele sabia ele sabia a hora de começar a obra dele e ele sabia a hora de terminar a obra dele. Então, ele falou, chegou a hora, Pai, chegou a hora. Então, ele estava preparado e ele sabia que tinha chegado a hora dele morrer por nós, né? E em 1 Timóteo 6,15, diz também, fala sobre a manifestação de Cristo, aí fazendo referência à segunda vinda de Cristo.
que a manifestação de Cristo será, né, no tempo certo. Né? Então, é muito importante a gente observar isso, né? Porque Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso exemplo, e nós estamos aqui neste mundo para refletir o caráter de Deus. Então, o que esses textos nos dizem sobre Deus? É a segunda pergunta. Esses textos que a gente viu aí e os textos de Gênesis 1 e Eclesiastes 3:11. O que eles nos dizem sobre Deus? Em Gênesis 1 está escrito o quê? O que tem lá em Gênesis 1? É toda a ordem do mundo, né? Que ele criou o mundo por etapas. Aí ele podia ter muito bem ter uma palavra só, em um momento só, ter feito o mundo, né? Um piscar de olhos. Não, mas cada dia teve o seu... foi feito uma coisa diferente, né? Uhum. Foi muito, a gente vê assim como a criação do mundo foi planejada, né? Que há um projeto inteligente, organizado, e não como dizem por aí que a vida surgiu do acaso, né? De uma explosão ou o que quer que seja. A criação, desde o princípio deste mundo, tudo foi muito bem planejado, muito bem organizado. Então, a gente vê ali em cada dia, tem uma lógica, tem uma sequência, né, na criação do mundo. É muito interessante observar, né, Deus criou o homem por último. Primeiro ele preparou o ambiente, cada detalhe do ambiente, né. Então, para que os seres vivos fossem criados, primeiro Deus precisou preparar o ambiente, assim como a gente prepara o ambiente para a chegada de um filho que vai nascer, né? Então, toda mãe prepara o quartinho, prepara as roupinhas para a chegada da criança, né? A gente não é pega desprevenida, assim, né? Quer dizer, às vezes a gente às vezes até acontece, né? Se uma criança é prematura, às vezes até pega a mãe assim, meio de surpresa. Mas a gente tem um tempo ali, tem vários meses para a gente se preparar, né? E para preparar o ambiente para a chegada do filho. Então, geralmente a gente, quando o bebê chega, já está tudo organizadinho, tudo preparadinho, as roupinhas lavadinhas, guardadas, né? Então, se a gente faz isso, quanto mais Deus, né? Que é o nosso Criador. E em Eclesiastes, gostaria que alguém lesse Eclesiastes 3:11. Posso ler? Pode. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus fez tudo, aqui na minha versão, né, diz, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, que fala com relação à criação, né? Então, Deus fez tudo belo e no seu devido tempo. Há tempo para tudo, né? E o que a natureza nos ensina sobre o tempo? Aí tem uns textos, na pergunta 3, tem alguns textos bem interessantes que nos revelam alguma coisa. E a gente sabe que a natureza nos revela o caráter de Deus, né? Então, a gente vê que em toda parte na natureza, a gente enxerga as digitais do Criador, né? Então, tem muitas pistas na natureza, apesar do pecado que manchou a obra perfeita de Deus, né? A gente vê que existem muitos sinais, muitas pistas assim de quem é Deus, como é o caráter de Deus. E o que esses textos aí nos mostram sobre o caráter de Deus? Eclesiastes 3:1-2. Quem achar pode ler. Posso ler? Pode. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Até aí É tá só bom. 1 e 2, né? Isso, obrigada. É Mari ou Mary? Mari. Mari. Prazer, Mari. Obrigada, viu?
Então aí diz que tudo, sem exceção, tem o seu tempo determinado. Então, na natureza, tem o tempo da planta nascer, tem o tempo dela morrer. Na nossa vida também, tem o tempo de nascer, tem o tempo de morrer. Tem o tempo de plantar e o tempo de arrancar, o tempo de colher, né? Há tempo para tudo. Em Deuteronômio 11:14 diz que Deus falou para o povo de Israel que no devido tempo ele daria chuvas, as chuvas que a terra precisava. As primeiras chuvas, as chuvas temporãs, e as últimas chuvas, as chuvas serôdias, né? Então, tem o tempo de chover, o tempo certo de chover também, né? Hoje em dia a gente vê que, por causa da mudança em tudo, né? O pecado mudou muita coisa na natureza. Então, a gente vê que até as estações, o clima está um pouco alterado por causa disso, né? Mas no plano original de Deus, tudo tem o seu tempo determinado, né? Aqui a gente, ultimamente, está um período de seca aqui na nossa região. Então, hoje eu fiquei feliz, eu estava orando, enquanto eu estava orando, eu comecei a ouvir a chuva e já agradeci a Deus pela chuva. Porque para a gente que mora no campo, a gente valoriza muito a chuva, porque a gente planta, tem o trabalho danado, né, para a gente plantar, e aí se não vem a chuva, né, aí a gente pode perder tudo. Mas a gente que planta, a gente tem que conhecer o tempo, a gente tem que saber o tempo certo de plantar, porque se a gente plantar num tempo que não vai ter chuva, né, a gente pode perder tudo. Então, se a gente faz as coisas fora do tempo certo, a gente vai sofrer as consequências, né? Acho que a Fê quer comentar. Eu ia comentar justamente isso, assim, que eu estou recentemente no campo e que eu estava acostumada a colher no mercado, né? Então, eu não tinha a menor noção de que tinha a lua certa para plantar determinada coisa. Fiz muita coisa errada, de plantar na lua errada e ver que as coisas não crescem. E essas coisas na natureza são parte desse relógio de Deus, né? A lua, a maneira como a gente gira em torno do sol, tudo isso são ponteiros do tempo de Deus, nos mostrando os momentos de fazer as coisas na natureza. E eu fiquei encantada ao ver isso. E às vezes a gente lê a palavra de Deus e como a gente não tem conexão com a natureza, a gente não entende plenamente, né? Então, hoje eu entendo muito melhor o que é que Deus quer dizer com o tempo de plantar e tempo de colher. Verdade, Fê. Por isso é muito importante a gente a gente buscar o máximo possível voltar ao nosso habitat natural, o habitat original. Deus colocou o ser humano onde? No jardim, né? Então, este é o lugar ideal para o ser humano morar. Foi onde Deus colocou. Ele não errou, né, quando ele fez isso. Então, quanto mais a gente voltar a esse plano original de Deus em todos os sentidos, mais a gente vai conseguir entender o plano de Deus para a nossa vida, porque, como a Fê falou, né, se a gente está desconectado da natureza, a gente vai deixar de entender muita coisa que está escrito na Bíblia, porque tem muita referência, muita analogia com as coisas da natureza, né, na palavra de Deus. Então, é importante a gente estar ali atentos ao relógio de Deus que se revela na natureza, né? Então, Deus colocou sinais ali, por exemplo, tem uma imagem aqui, né, no nosso guia de estudo dos planetas. É tudo tão lindo, tão perfeito, quando a gente começa a estudar, né, os planetas, o sistema solar, o universo, é uma coisa assim tão incrível, né? Qualquer probleminha, alteração nesse plano de Deus aí, né, na natureza, poderia acabar com o mundo poderia ser destruído, se houvesse alguma alteração, né, ali se os planetas não seguissem o plano de Deus, o relógio de Deus, se o Sol não seguir o relógio de Deus, né? Então, existe o tempo para tudo. E eu achei interessante o texto de Jeremias 8:7. É Deus falando para o povo de Israel e para a gente hoje, né? Ali diz assim, Jeremias capítulo 8, verso 7.
Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então, aí é um puxão de orelha, né? Para o povo de Deus, para nós, que somos povo de Deus. Então, Deus está dizendo assim, ó, até os seres irracionais conhecem o tempo, o meu tempo. E vocês, seres humanos, seres racionais, não conhecem o meu tempo. Não conhecem o tempo do meu juízo, né? Então, a gente sabe que, como eu já comentei aqui em outros estudos, Laodiceia, acho que foi no estudo anterior, né? Que a nossa igreja hoje é chamada de Igreja de Laodiceia. É a última igreja nas profecias ali, se a gente olhar lá em Apocalipse, no capítulo 3, capítulos 2 e 3, Deus fala de 7 períodos na história que são representados por uma igreja, né? Então, cada uma tem um nome. E a gente está no último período. Então, como que a gente sabe que o mundo está no fim? No fim do fim, por causa das profecias. Então, a gente vê o cumprimento das profecias, né? E a gente sabe que a gente está no último período profético. Nós somos a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é o quê? A palavra Laodiceia significa juízo. Nós estamos vivendo no tempo do juízo. E Deus está falando aqui, vocês, o meu povo, não conhecem o juízo do Senhor. Será que nós, que estamos aqui hoje, né, conhecemos, somos diferentes do povo de Israel? No estudo anterior, religião, que a gente viu ali sobre a religião de fachada, né, a gente viu que a gente tem muitas semelhanças com o povo de Israel de antigamente. É fácil a gente apontar o dedo para eles, criticar a hipocrisia deles, mas a gente viu que a gente tem muita semelhança. A igreja de Laodiceia hoje, que somos nós, temos muita semelhança com aquele povo. E uma semelhança está aqui. Nosso povo hoje também, nós muitas vezes não conhecemos o tempo do juízo de Deus. Que tempo é esse que a gente está vivendo? É um tempo solene, um tempo de urgência, não é tempo de perder tempo, né? E quantas vezes a gente se vê perdendo tempo com coisas fúteis, com coisas seculares fazem parte da vida, né? Mas quanto tempo a gente tem perdido muitas vezes com mídias sociais, com coisas que não só são materiais e seculares, mas às vezes profanas, que não agradam a Deus, né? Mesmo com relação às coisas assim, que fazem parte da vida, do cotidiano, a gente precisa ter sabedoria para administrar, porque às vezes a gente está tão envolvida como Marta, né? A gente viu no estudo 1, às vezes a gente é Marta, e a gente está tão envolvida ali com a correria do dia a dia, que faz parte da vida, com coisas boas até, cuidar da casa, procurar dar a melhor educação possível para os filhos, e nessa correria, essa roda viva, né? A gente muitas vezes não tem tempo para Deus. Então, como é importante a gente saber administrar o tempo, né? E estar atento ao relógio de Deus. E isso tem a ver com a pergunta 4, né? Pergunta 4 aqui, ó. Que orientação o Senhor nos dá para não sermos pegos de surpresa na volta de Cristo? O que vocês entenderam aí na pergunta 4? Romanos 13 e 1 Tessalonicenses 5, o que esses textos nos dizem? Que orientações eles nos dão? São advertências muito, muito importantes para o nosso tempo hoje. Então, em Romanos 13, alguém gostaria de comentar? A vovó Betina? Marili, eu estava pensando agora, não sei se isso tem acontecido com vocês, mas depois que começou a pandemia, eu acho que a nossa noção de tempo mudou bastante, né? E em todos os sentidos, né? Às vezes parece que as coisas estão demorando muito, e tem horas que realmente parece que tudo é urgente e vai acontecer assim, de repente, né? Uma catástrofe, alguma coisa assim, a gente fica assim até um pouco, às vezes um pouco ansiosas, né?
e a gente precisa ter cuidado para não transmitir essa ansiedade para as crianças, né? Porque muitas delas ainda não entendem o que está acontecendo, o que é uma pandemia e quais são as repercussões, né? Então, a gente precisa estar bem informadas, nós precisamos estar bem informadas, não precisamos entrar em pânico, mas também não podemos, assim, dormir, né? Achando que, não, isso aí vai passar. Então, a gente vê todos os extremos nessa época. Alguns dizem, não, isso vai passar, né? E outros que falam assim, parece que cada dia, assim, vai acontecer uma catástrofe, né? E não vai dar tempo da gente se preparar. Então, tem que haver esse equilíbrio, né? Então, nós mães precisamos ter esse equilíbrio, né? Nem pânico e também não ficarmos, assim, protelando alguma coisa que nós precisamos fazer, que é o preparo para a volta de Jesus, né? Que pode estar muito mais próxima do que nós imaginamos. Mas que realmente nós estamos vivendo um tempo, para mim, eu acho difícil, né? Eu já estou mais no fim da vida do que de vocês, aí eu fico pensando, o que será que vai dar tempo ainda eu fazer como avó, né? Ou mãe, como esposa, como às vezes até orientadora de algumas outras mães, né? O que eu ainda devo fazer e o que é supérfluo, mas sem perder também a minha espontaneidade, né? Hoje eu me propus a fazer, digamos, lavar roupa, né? Ou passar roupa, mas tem uma irmã que está numa crise de ansiedade por conta dessa pandemia. Então, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou lá socorrer essa mãe, seja pelo WhatsApp ou ir lá até pessoalmente para enxugar as lágrimas dela. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de saber quando parar e acudir um filho, porque nós temos filhos com temperamentos diferentes, cada um tem um tempo. Então, tem dias que você tem que dedicar só àquela criança que está muito angustiada ou está muito irrequieta, e você precisa ter tempo para ela também, né? E como diz a Cris outro dia, né, pegando o gancho, ela deixou a louça, né, na pia e foi atender o filho. E o filho falou assim para ela, nossa, a louça é mais importante. Eu sou mais importante que a louça que você estava lavando. E ela conquistou o coração do filho nessa mudança na agenda dela. Ela mudou. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura, né? Verdade, muito importante isso. A gente ter flexibilidade, né? Exatamente. A gente ser organizada, é importante ter uma rotina, mas é importante a gente ser flexível, né? Quando precisa, e a gente saber identificar quando é realmente necessária essa flexibilidade, que aí tem umas que eu acho que tem tendência a serem mais rígidas, né, terem dificuldade de ser flexíveis, outras eu acho que já tem mais dificuldade de seguirem uma rotina, e aí vivem abrindo exceção, a vida é uma exceção, né, então não tem nunca uma rotina, tá sempre naquela loucura, naquela bagunça, né. Então, como é importante a gente ter equilíbrio, né? E só Deus pode dar essa sabedoria, esse equilíbrio para a gente, né? Então, como a vovó Betina falou aí, e está escrito lá em Eclesiastes 3, né? Tem a ver com a pergunta 5 também, como nós devemos lidar com o tempo. Então, tem tempo de fazer as coisas, tem um tempo de parar, né? Então, a gente tem que saber quando parar, quando agir, né? Esse texto de Eclesiastes 3 é muito importante. Ali diz que tem tempo de chorar e tempo de rir, tem tempo de prantear, tempo de ficar alegre, né? Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E às vezes a gente embola tudo, né? A gente troca as coisas, né? Inverte as prioridades. Então é muito importante a gente saber identificar as prioridades, né? E é importante a gente saber, a gente estar atento ao relógio de Deus. Até coloquei aqui uma imagem tentando mostrar isso para a gente, né? Que Deus tem um tempo, Ele tem o tempo dele. Então, às vezes a gente ora, fica ansioso. Por quê? Por que existe ansiedade? Eu falo assim por mim. Eu sou naturalmente ansiosa. Já tive transtornos de ansiedade, transtornos relacionados à ansiedade. E como é difícil para mim esperar, né, o tempo de Deus. Então, muitas vezes eu fico ansiosa com as coisas dessa vida. Mas, gente, se tudo tem seu tempo determinado, se Deus está no controle da história, para que a gente vai ficar ansioso? Não é? Aí a gente ora
e quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, que é tudo para hoje ou para ontem, né? E calma, Deus tem o tempo dele, né? A gente tem que saber esperar o tempo de Deus. Então tem hora que a gente precisa esperar, mas às vezes a gente faz o contrário. Às vezes é para a gente agir logo e a gente fica protelando, né? Vai adiando. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer o tempo de Deus, seguir o relógio de Deus e não simplesmente o nosso relógio. Inclusive, o nosso relógio não é muito alinhado com o tempo de Deus, né? Então, eu vejo isso assim aqui no sítio. Já vou te dar palavra, Jerusas. E eu só queria comentar uma coisinha aqui. Aqui no sítio, dá para a gente ver bem assim como a natureza segue o relógio de Deus. Então, eu tenho aqui o meu relógio, eu estou sempre com o relógio, né, no pulso, mas as galinhas, por exemplo, elas não seguem esse relógio aqui. Então, quando o pôr do sol é mais cedo, elas se recolhem mais cedo. Quando o pôr do sol é mais tarde, elas se recolhem mais tarde. Não importa se no meu relógio é 4, 5, 6 horas. Elas seguem o tempo de Deus. E é muito legal observar, assim, quando está chegando a hora do pôr do sol, a gente tem várias galinhas aqui, nem sei quantas, né? Umas 30, assim, então não tem como a gente não 38. observar. 38? Minhas filhas sabem. Minha vizinha sabe melhor do que eu. As filhas dela e a minha filha são apaixonadas por galinha. E todas têm nome, né, aqui em casa. E é interessante que quando vai dando a hora do pôr do sol, elas já começam, tem o galinheiro lá em cima, né? E aí elas já começam a subir a rampinha em direção e vão chegando perto da porta, vão ficando por ali. Na hora certa, elas entram no galinheiro. É muito legal de ver. E quando dá o pôr do sol, todas estão ali recolhidinhas, prontas para dormir. E de madrugada, antes do meu relógio despertar, o galo, que é o alarme de Deus, né? O despertador natural que Deus colocou para gente, já começa a avisar, ó, tá amanhecendo, vai amanhecer, vamos acordar, tá na hora de você levantar para ter sua devoção pessoal, né? Então ele vai avisando. Então cada vez, conforme vai chegando assim vai amanhecendo, o galo vai cantando mais. Daqui a pouco as galinhas se juntam ao galo na cantoria. E aí, junto com as galinhas, os passarinhos, por volta das 5 horas, né, quando já está clareando, 5 e pouco, os passarinhos também se juntam e começam a cantar e louvar a Deus. É muito legal de ver. Então, esse é o tempo de Deus. Então, pessoas que estão acostumadas a viver no campo, que cresceram no campo, que é o habitat ideal, né, para o ser humano, elas nem precisam de relógio. Elas sabem se orientar pelo sol, pelas estações, né? É muito legal de ver, né? Jerusa, pode comentar. Bom dia. Bom dia. Tem 2 textos da Bíblia que eu gosto muito que falam sobre tempo, e um deles diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos corações sábios. Quer dizer, Deus, o escritor dizendo assim, Senhor, me ensina a saber lidar com o tempo, porque a gente muitas vezes não sabe, né? E tem um outro texto que diz assim, que nós precisamos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. E aí faz lembrar o que a irmã Betina falou agora há pouco, o que ainda dá tempo de fazer, né? E a gente tem que pensar assim, como é na área da saúde que eu trabalho, enquanto tem vida, tem esperança. A gente precisa, e nisso esse grupo tem me ajudado bastante. A gente não precisa ficar preso à dificuldade que a gente teve do passado, a gente pode recomeçar a partir daqui. E isso é Amém. muito, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância, o nosso tempo de inatividade, e ele fala assim, tudo bem, daqui para trás a gente passa uma borracha e daqui para frente a gente segue de uma forma diferente. E sobre essa questão da natureza que você falou, tem 2 experiências que eu acho muito interessantes. Quando eu era adolescente,
Eu não moro no campo, eu moro na cidade, mas graças a Deus tive a oportunidade de várias vezes acampar e passar momentos no campo, e foi sempre muito bom. E tinha um senhor que é dono de uma propriedade rural, que um dia ele falou assim para mim: quando você estiver num lugar que você não saiba que horas vai ser o pôr do sol, é só você prestar atenção na cigarra. Ela fala para você que horas que é o pôr do sol. E realmente a natureza ela tem uma sequência. Eu vejo aqui próximo da minha casa não tem cigarra, mas a gente ouve os passarinhos cantando próximo da hora do pôr do sol, tipo assim, quando vai dando umas 4h30, 5 horas, eles começam uma cantoria, você já sabe que a hora está chegando. E houve uma experiência contada de um indivíduo que morava naquelas regiões onde houve o primeiro tsunami, e ele conta que como é que ele se salvou do tsunami. Que ele achou estranho que alguns animais começaram a subir a montanha. Animais que normalmente não subiriam. Até cobras, ele achou muito estranho cobras subir na montanha. E ele falou, mas peraí, se elas estão subindo a montanha, alguma coisa tem. E ele resolveu subir também. Então, e com isso ele se salvou. E olha que ele estava no campo, ele não sabia o que estava acontecendo na beira do mar. Então, a gente precisa estar atento aos sinais das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É pedir a Deus para tirar as vendas dos nossos olhos, para a gente prestar atenção no que está acontecendo, senão a gente se acomoda, né? A gente fica nesse mundo que teoricamente a gente tinha que entender como um lugar de passagem, nossa, que nosso lugar não é aqui, mas a gente vai se prendendo a uma série de coisas. E a gente tem que pedir a Deus que nos ajude nesse processo. Eu vi numa das palestras do Vida Campestre, que foi colocado na época do início da pandemia, para as pessoas que não conseguiam ir para o campo, e elas diziam assim, antes de você ir para o campo, da cidade para o campo, você tem que pedir a Deus para tirar a cidade do seu coração, né? E esse processo é difícil, tirar as coisas do mundo do nosso coração, mas Deus misericordiosamente nos ajuda e sempre olha. Se ele conseguiu oferecer salvação para um ladrão que estava com ele ali no último minuto de vida, né, na cruz, e dirá nós que ainda estamos aqui fora da cruz, ainda com vida por viver, não é verdade? Verdade, Jerusa. Muito legal o seu comentário. Que interessante, né? Essa experiência aí desse homem que passou por esse tsunami. Tem um paralelo muito grande com a salvação espiritual, né? Então, por que ele se salvou? Porque ele estava atento aos sinais da natureza. Se não fosse isso, ele não teria se salvado, né? E nós, será que a gente está atento à natureza, aos sinais que Deus coloca na natureza, ao relógio de Deus, né? E a gente, realmente, Deus é muito bom, Deus é misericordioso, e como é importante para nós mães entendermos, conhecermos e sentirmos essa misericórdia de Deus, porque a gente erra tanto, né? Como eu gostaria de ter acertado sempre. Mas quando eu olho para trás e vejo assim, quantos erros eu cometi, só que me dá vontade é de chorar, e às vezes bate um desespero, sabe? Parece que não dá mais tempo de remir o tempo, né? Como disse a Jerusa, que inclusive é um dos textos que está lá na pergunta 5, como devemos lidar com o tempo. Efésios 5 diz isso, que nós precisamos ter cuidado com a maneira como nós vivemos, vivendo não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, ou seja, em outras versões diz remindo o tempo. E o que é remir o tempo? Remir o tempo não é aproveitar o tempo no sentido que os mundanos usam, as pessoas que não são cristãs, né, usam, assim, viver a vida, deixar a vida levar a gente. Não, é a gente não perder tempo com coisas fúteis, né? É a gente economizar o tempo, usar bem o tempo que Deus nos emprestou, que o tempo não é nosso, nada que a gente acha que é nosso, na verdade, tudo é de Deus, o meu corpo é de Deus, o meu tempo não é meu, o meu tempo é de Deus. Então, a gente
nós somos apenas mordomos, né? Deus emprestou o tempo para a gente usar sabiamente para Ele, para a glória dele. Né? Então, eu penso sobre o tempo, você vê que é um negócio tão interessante, que é a única coisa que todo mundo tem exatamente igual. Porque dom, dinheiro, saúde, a gente não tem igual um ao outro, né? Mas o tempo, as 24 horas, são iguais para todo mundo. Então, às vezes, eu me pego errando na administração do meu tempo, e penso assim, meu Deus, que coisa séria, porque eu não tenho nem justificativa. Não dá para dizer assim, não, mas a minha vida é mais complicada que a do outro. Mas peraí, eu tenho a mesma quantidade de tempo que os outros têm, né? Não dá para dizer que um sabe mais, um tem mais condição. Não, não. O tempo é igual para todo mundo. Não há diferença. E vocês já se pegaram falando assim, queria ter mais tempo, queria que o dia tivesse mais do que 24 horas. Se a gente fala assim, eu já me peguei falando isso, a gente está, assim, indiretamente dizendo que Deus errou. Quem que criou o tempo? Não foi Deus? Se ele nos deu 24 horas, é porque é suficiente para fazer tudo o que a gente precisa em 24 horas. Se a gente não está conseguindo, tem algum problema aí, né? Mas que Deus nos ajude a não jamais falarmos isso. Eu precisava ter mais tempo. Não, a gente precisa de 24 horas. É o tempo que Deus nos deu, né? A gente precisa, o que a gente precisa é saber administrar bem esse tempo. Né? Então, a gente troca muitas coisas, né? Eu fiz até um comentário aí com relação ao sono, por exemplo. Né? Então, já teve uma época que eu pensei assim, eu lutava tanto para conseguir dormir cedo, acordar cedo, porque eu lia que era importante para a saúde e tal. Mas era tão difícil isso para mim, que teve uma hora que eu falei assim, senhora, eu acho que eu sou da noite mesmo, né? Vou parar de tentar. Olha só o que diz ali no... Deixa eu ver qual que é o texto. Tem a ver com a pergunta 4. Aqui, ó. Romanos 13 e 1 Tessalonicenses 4. Então, ali, ó, que orientação o Senhor nos dá para não sermos pegos de surpresa na volta de Cristo? E ali diz que nós precisamos conhecer o tempo. Nós precisamos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós precisamos deixar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz, vivermos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade, não em libertinagem, nem discórdias e ciúmes. Né? E aí depois, no 1 Tessalonicenses 5, diz, irmãos, vocês não estão em trevas, vocês devem viver como filhos da luz e filhos do dia. Olha o que diz aqui, nós não somos da noite, nem das trevas. Tá, mas aqui ele está falando da vida espiritual, né? Sim, mas tudo nesta vida tem um paralelo com a vida espiritual. Né? E quando a gente vive, quando a gente é fiel no pouco, aí a gente vai conseguir ser fiel no muito. Então, se a gente viver nessa vida como pessoas da noite, desregradas, porque aqui ele diz, ó, quem que é da noite? Aqui fala, deixa eu ver onde que fala aqui. Perdi a parte aqui que fala que os da noite são os que vivem em orgias, bebedeiras, né? Eu até comentei aqui nas respostas, né, sugestivas aqui, para a pergunta 4, eu coloquei que a orientação de Deus é que nós despertemos do sono, nós precisamos vigiar e sermos sóbrios para não sermos pegos de surpresa quando o dia do Senhor vier como ladrão. Nós, cristãos, somos do dia e não da noite. Precisamos deixar as obras das trevas, nos revestirmos das armas da luz, vivendo dignamente como em pleno dia, não, sem satisfazer os desejos da carne. Né? Então,
vocês podem reparar aí que os que são da noite são os criminosos, né? Quem que gosta de ficar à noite, aproveitar a noite? Os que são da balada, os viciados, os intemperantes, os indolentes, os preguiçosos, não é? E no reino animal, do reino dos animais irracionais, quem que são os animais da noite? Até coloquei aqui esse comentário, né? Quem tem hábitos noturnos? São os animais ferozes e peçonhentos, né? Geralmente como o leão, a serpente, que são símbolos de Satanás. Não é interessante? Então, tudo nessa vida tem um paralelo com a vida espiritual. Então, a gente precisa aprender a viver como sendo do dia e não da noite. Então, aprender, e um dos objetivos principais aqui da Escola de Mães, do Mestre para Mães, é nos motivar a madrugarmos como as galinhas, como o galo, como as aves, aprendermos a louvar a Deus logo cedinho, ter nosso encontro pessoal com Deus logo cedinho, dormir cedo. Para que dormir cedo? Porque para que a gente consiga levantar cedinho para ter nosso encontro com Deus, para que a gente tenha disposição no dia seguinte, né? Então, Oi. O sono, na hora certa, ele tem tantas implicações, é porque não dá tempo da gente falar disso tudo aqui. Eu ontem estava lendo sobre a produção de melatonina e a importância dela no dia do indivíduo, e a gente vê pessoas que têm deficiência de melatonina, como elas sofrem, porque não tem relação só com o sono, tem relação com imunidade, com uma série de outros funcionamentos do corpo. Então, assim, como já foi falado aqui, como tudo que Jesus fazia tinha intencionalidade, a gente também tem que estar atento o tempo todo, porque todo o nosso trajeto na Terra é vigiando para a gente não ser pego numa armadilha. É uma aqui, é outra ali, e Satanás tenta nos pegar nessa questão do tempo, do sono. Essa ideia, você repara que o mundo tenta vender essa ideia de que qual o problema de você ser uma pessoa da noite? Se você é mais produtivo nesse horário, né? É sinal que você é assim, e eu vejo pessoas falando assim, mas se a criança é desse jeito, se o adulto é desse jeito, deixa ser. Não, não é. Nosso corpo não foi feito para funcionar dessa forma. É errado você usar um equipamento que você usa, você segue o manual de instruções, né? Você usa como tem que usar, senão quando ele der problema você não vai poder reclamar. Então, por que eu vou usar o meu corpo de uma forma inadequada e ainda assim esperar que ele funcione bem? Eu estou nada mais, nada menos que caindo numa esparrela que o diabo está colocando para a minha vida, né? Exatamente, isso mesmo. E eu vou compartilhar com vocês hoje no Telegram, depois, um vídeo que fala sobre isso, sobre esse texto aí, né, que fala de remir o tempo, conhecer o tempo, a importância disso. Mas antes da gente abrir um espacinho aqui para comentários e mais comentários ou perguntas, né, dúvidas, gostaria de deixar a Ana Beatriz, né, comentar e depois a vovó Betina. Bom dia. Está no nome da minha filha, Ana Beatriz, aqui, mas é Elaine. Tá. Oi, Elaine. Eu não liguei a câmera porque eu estou bem descabelada aqui. Sem problema. Primeiro eu quero agradecer, porque esse grupo tem sido uma bênção para mim, para minha família. Amém. Desde o início, de verdade, grandes transformações no meu lar aqui. Amém. Agradeço a vocês por essa iniciativa sua, pelas orações, porque eu sinto que Deus está transformando o meu lar por conta da ajuda de vocês também. Deus seja louvado. Falando sobre tempo, né? Eu estudo bastante sobre tempo. Eu não me considero uma pessoa muito... Hoje eu me considero mais organizada, mas não tive uma educação para organização, vamos dizer assim. Então é um tema que eu gosto bastante de estudar há anos. E uma coisa que eu aprendi foi... A gente vai aprendendo aqui, tira um pouco aqui, um pouco ali, a gente vai montando o nosso conceito sobre, né? E uma coisa que eu
eu hoje vejo para mim que é importantíssimo na administração do tempo. Você falou sobre o equilíbrio. Sim, com certeza, eu acho que o equilíbrio é fundamental. E também eu acho que a gente tem que estabelecer uma escala de prioridades na vida da gente, né? Porque se a gente não estabelecer prioridades, nós temos um péssimo hábito de querer dar conta de tudo, e ninguém consegue dar conta de tudo 100%. E a gente tem que ver o que realmente você tem que dar conta 100%, que dá para você dar conta 90%, que dá para você dar conta 80%. Então, assim, eu penso que Deus tem que estar no topo da nossa escala de prioridades, porque é o que a Bíblia fala, né? Em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente coloca Deus acima de tudo, no topo, ele nos dá sabedoria para direcionar as outras coisas, né? Como mães, a gente vai colocar, penso, né, a nossa família também em seguida, nossos filhos, né? E depois as outras coisas, quem trabalha fora, como eu trabalho também, mas tudo dentro do seu lugar, porque daí você sabe, não, agora eu tenho que fazer isso. Ah, mas será que isso é importante nesse momento? Né? Aquela coisa do urgente, do importante, né? Quando você estabelece prioridades na sua vida e Deus é o topo dessa prioridade, da sua escala de prioridades, você consegue administrar o restante. Falo isso por experiência pessoal mesmo, porque eu tinha uma tendência muito grande em inverter as prioridades. Aí você acaba ficando muito tempo fazendo uma coisa que não é talvez tão importante naquele momento, ou tão importante para o seu objetivo de vida, né? Nós, como mães, estamos aqui, nós temos um porquê de estarmos aqui, né? Acorda, sim, você, todo esse trabalho, acordar 5 horas, preparar todo o material, a gente aqui acompanhando. A prioridade é Deus e os nossos filhos, a prioridade, né? O topo, vamos dizer assim. Deus em primeiro, ele em segundo. Então, não é que você vá deixar de fazer as outras, porque a vida, nós temos vários papéis, mas você tem que saber o que é mais importante para o seu objetivo final. Nosso objetivo final não é a nossa salvação, dos nossos filhos. Então, Deus tem que vir em primeiro lugar. A nossa devoção pessoal, toda manhã, como você fala, bastante, tem que vir em primeiro lugar, porque através dela nós vamos adquirir sabedoria para todas as demais, para educarmos nossos filhos nos caminhos do Senhor, por exemplo, mais por exemplo ainda do que por preceito, darmos testemunho no nosso trabalho, organizar nossa vida financeira, né? Saber cuidar dos recursos que Deus nos dá. Então, eu penso que é muito importante a gente ter isso bem definido, porque quando a gente consegue fazer isso, a gente não... mais difícil a gente investir no erro de inverter as prioridades e acabar gastando o nosso tempo naquilo que não é o nosso objetivo final, né? Mais importante. Então, é isso. Elaine, né? Isso. Agradecer novamente vocês. Deus abençoe muito. Tá? Obrigada, Elaine. Como você disse aí, você citou o texto acho que é Mateus 6,33, né, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. E nesse mesmo capítulo de Mateus 6, tem uma dica muito importante de como administrar o tempo. Lá diz assim, basta cada dia o seu próprio mal. Então, às vezes a gente fica preocupados com coisas que não são para hoje. Então, hoje é o dia da salvação, basta cada dia o seu próprio mal. A gente aprende, como é importante a gente aprender a viver um dia de cada vez. Então, às vezes a gente atropela tudo, eu acho, porque a gente quer dar conta de tudo e fica com tudo que a gente tem para fazer no mês ou no ano na cabeça, né? Sendo que se a gente aprendesse assim a planejar um dia de cada vez, viver direito assim um dia de cada vez, seria muito mais tranquilo, né? Está escrito que Jesus vivia assim. E no início de cada dia
Enoque, está escrito também que Enoque vivia assim, no início de cada dia, ele perguntava para Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual é o teu plano para mim hoje? Né? Claro que a gente tem que ter planejamento para o futuro também, mas não viver ansioso com o futuro. Esse mesmo capítulo de Mateus 6 é muito importante que a gente conheça bem, porque fala, não andeis ansiosos com o futuro, né? Então, nós mulheres temos a tendência de sermos ansiosas, vivermos ansiosas com o futuro, né? Então, uma coisa é você planejar o futuro, outra coisa é você viver ansioso com o futuro, é diferente, né? E você comentou também das prioridades, né? Que a gente precisa conhecer as prioridades, né? É muito importante. Lá em Oséias está escrito, meu povo, Deus fala para o povo, para nós também, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. A gente precisa conhecer a Deus, conhecer o tempo de Deus, conhecer as prioridades de Deus, para que a gente viva bem, né? Então, antes da gente fazer qualquer planejamento, antes de qualquer coisa, a gente precisa conhecer quais são as minhas prioridades, não as que eu quero que sejam prioridades, mas o que Deus quer que seja prioridade na minha vida. E no próximo Papo de Mãe, na próxima terça-feira, a gente vai entrar mais nessa parte prática, né? Então, até coloquei umas dicas aqui de como organizar a rotina doméstica, para a gente, como que a gente pode organizar o nosso dia como mães, o dia dos nossos filhos, né? Aí tem algumas dicas. E no Papo de Mãe especial, daqui a 2 semanas, no dia 6 de julho, nós, se Deus permitir, né, teremos aqui a participação da Alessandra Nobre. Ela participa às vezes com a gente aqui no Zoom, ela também é aluna aqui na Escola do Mestre, e ela é Personal Organizer. Ela tem uma especialização, ela, se não me engano, ela é administradora, e tem uma especialização nessa questão aí de organização, né? E ela, inclusive, dá consultoria sobre isso, né? Sobre organização. Infelizmente, hoje eu acho que ela não deve estar aqui, não sei, não conferi, mas ela está com Covid, peço que vocês orem por ela, e ela vai dar algumas dicas muito interessantes, já ouvi algumas palestras dela, e umas dicas bem práticas, assim, de como a gente pode organizar a nossa agenda, nossa rotina, nossas prioridades, organizar nosso tempo. Então, não percam nosso Papo de Mãe na próxima terça e o Papo de Mãe especial no dia 6 de julho, tá bom? A vovó Betina queria comentar? Faz tempo que está com a mãozinha levantada aí? Desculpa a demora. Eu queria só falar, pegando um gancho da nossa colega Elaine, né? Desculpa se eu acho que eu confundi o nome, é isso mesmo, né? Ela diz assim que nós devemos estabelecer prioridades. Eu pensei assim, quando nós estabelecemos prioridades, automaticamente a gente melhora a qualidade do que nos propomos a fazer. Então, prioridade seria igual a qualidade. E eu vou deixar uma pergunta para reflexão. O que será que Deus quer nos dizer quando Ele diz que nós devemos remir o tempo? Eu até pedi para o meu marido pegar o dicionário, eu também fiquei curiosa. O que vem a ser remir o tempo? Vou deixar a pergunta para vocês. Cristo veio nos remir, né? A gente canta, meu hino preferido do Inário Adventista é o título é Remido. Eu acho lindo aquele hino que fala que Cristo veio nos remir. O que é remir? Cristo veio nos salvar. E como que nós podemos remir o tempo, né? Eu entendo que remir é salvar, economizar tempo, né? Mas é uma pesquisa interessante aí que vale a pena a gente pesquisar mais a fundo, né? Esse é o significado dessa palavra. Bom, assim, resumidamente, tem muito para a gente conversar sobre esse assunto, né? Mas, resumidamente, é isso que esse estudo que a gente propõe aí no estudo 9, né? Nosso estudo 9, sobre a organização do tempo, que Deus nos ajude a refletir o caráter dele, porque Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de ordem. Tem um texto da Bíblia que diz que Deus não é Deus de confusão. Então, Deus não gosta de confusão.
ele gosta de ordem, e o nosso lar precisa ser um lugar organizado em todos os sentidos, né? Inclusive na administração do tempo. Nós estamos, como a gente tem estudado aqui, nós estamos aqui neste mundo para quê? Qual é o propósito de Deus para a gente? Para a gente nascer, viver e morrer? Acabou? Não. Deus tem um propósito muito elevado para a gente. O propósito de Deus para a gente é que nós sejamos representantes dele nessa terra. Começando pelo nosso lar, pelos nossos próprios filhos. Nós precisamos representar Deus para os nossos filhos. Nós precisamos concretizar Deus para nossos filhos. Nossa, eu até tremo de pensar nisso, né? Que responsabilidade, porque os nossos filhos não conseguem ver a Deus. E eu estava até assistindo um vídeo ontem que ele falava assim, que tem gente que fala assim, não olha para mim, não olhem para mim, olhem para Deus. Tá, tudo bem, realmente o nosso foco deve ser Cristo. Mas uma pessoa que está começando a conhecer a Deus ou que não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, não é cristão, como que ele vai ver Deus? Ele precisa ver Deus em mim, ele precisa ver Deus em nós. É o caso dos nossos filhos, eles estão começando a vida agora. Eles não conhecem, não têm ainda um relacionamento íntimo com Deus, não conhecem assim, não tem essa experiência com Deus que a gente tem, que a gente pode ter, deveria ter, né, como adultos. Então, eles precisam ver Deus em nós. Então, se eu for uma mãe desorganizada, uma mãe que vive atrasada, e essa é uma grande luta para mim, porque assim, as pessoas acham que tudo se encaixa perfeitamente na minha rotina. Não, eu tenho a minha natureza é sistemática e organizada. Então, eu amo organização, eu gosto de organização, eu tenho uma certa facilidade para organização, mas eu tenho dificuldade para pontualidade. Pode parecer assim, né? Como, né? Uma pessoa organizada vive atrasada, e é o meu caso. Então, e no meu lar eu já tive muitos problemas por causa disso, porque pensa assim, meu marido veio de uma família super organizada. A família dele costumava chegar sempre antes do horário previsto em qualquer evento da igreja, por exemplo. Era a primeira família a chegar, e a minha era a última. Então, pensa assim, quando tinha acampamento, passeio da igreja, por exemplo, estava todo mundo no ônibus e a minha família não tinha chegado ainda. Aí, quando a nossa família chegava, imagina, né, a zoeira que era, né? O pessoal tirava sarro, falava um monte. Então, assim, não é fácil para a gente lidar com essa questão aqui em casa. Por isso que eu disse, em primeiro lugar, esse estudo é para mim. Eu tenho muito que aprender, assim, tenho orado todo dia sempre para Deus me ajudar a administrar melhor o meu tempo, para Deus me ajudar a ser pontual, porque eu entendo que isso é fundamental, né? Porque eu quero que as minhas filhas aprendam também a ser organizadas, e elas não vão aprender a ser organizadas e pontuais se eu também não for, né? A gente tem mais uns 15 minutinhos aí para comentários, perguntas, dúvidas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Ou melhor, uns 10 minutinhos. Eu queria comentar, mas eu não sei se vocês me ouvem bem, que tem uma panela de pressão ao fundo aqui. Dá para me ouvir? Dá para ouvir. Então tá bom. Eu queria destacar um ponto aqui, que é que a gente tem que, essa questão das prioridades, ela é muito importante para a gente não ser escravo da rotina também. Nós temos que ter uma rotina que seja construída com a família e com Deus. Porque se a gente puser mais coisas na rotina do que a gente consegue realizar, a gente vai ser fruto de uma frustração constante. E aí a tendência que a gente tem é de abandonar a rotina e dizer, isso não dá certo, eu não consigo, e deixar tudo para lá. Então eu brinco que são 2 desafios, né? Construir a rotina e depois cumprir. Verdade, Fê. Importante. Não sermos escravos, né, da rotina. Deus, Cristo disse que ele veio nos libertar, né? Lá em João 8, né? Diz que eu vim, conhecereis a verdade vos libertará.
Então, Cristo veio nos libertar. E a gente precisa viver como pessoas livres, não como escravos, nem escravos da mídia, nem escravos, né, do tempo, escravos da rotina, de nada. A gente precisa ser livres, né? Vovó Betina? Eu gostaria só de fazer um comentário sobre a questão do tempo, que há diferenças culturais, né? Eu nasci na Alemanha, sou de uma cultura europeia, onde pontualidade é assim, é um ponto de honra, né? Quem já conviveu com alemães ou com europeus sabe disso, né? Então, e agora eu vivo num contexto americano, né? Sul-americano, onde tudo é assim um pouco, né? Relaxado. Flexível, né? A gente dá um jeitinho na última hora, né? Então, isso é um conflito para mim. Agora, vivi também na África, onde eles dizem, o tempo é nosso, certo? Aí você ouve do americano dizer time is money, tempo é dinheiro. E como é que você fica nessa, né? Aí você tem filhos com temperamentos diferentes. Para um, o tempo é nosso, para o outro é time is money, e o outro tem um estilo europeu onde é tudo assim, tic, 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 né? Como é que você administra isso, né? Como mãe, né? É um desafio que eu lanço, uma reflexão para vocês. Muito interessante essa questão da cultura, né? Eu tenho pensado assim, que às vezes eu vejo, por exemplo, eu sou paulistana, e qual a característica do paulistano? Nasci na capital de São Paulo. Então, o perfil do paulistano é aquela pessoa estressada, né? Esse é o meu perfil. Vive correndo atrás, sabe? Corre, 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 corre o tempo todo. Meu marido é gaúcho, então tem características nele que estão arraigadas nele, que tem a ver com a cultura. Mas tá, eu sou paulistana, então por causa de, eu sou estressada mesmo porque eu sou paulistana, né? Então a gente tem que sempre pensar assim, qual é a cultura do céu? Então é o que eu tento sempre pensar. Qual é a cultura do céu? Eu estou me preparando para viver num país, num lugar diferente. Meu mundo não é aqui. O meu lugar, eu nasci no Brasil, mas eu estou me preparando para morar em outro lugar. Estou me preparando para morar no céu. Então, eu tenho que aprender a cultura do céu, não é? Então, assim, se tem aspectos da minha cultura, por exemplo, no caso da vovó Betina aí, eu vejo essa questão da pontualidade, que faz parte da cultura dela, como algo bom que tem a ver com a cultura do céu, né? E esse jeito relaxado brasileiro, eu já vejo que não tem a ver com o céu. Então, se existem coisas na minha cultura, na cultura de onde eu nasci, de onde eu vivi, que estão em desacordo com os princípios de Deus, com a cultura do céu, eu creio que a gente deve deixar de lado, abandonar, né? E como que a gente vai identificar o que é da minha cultura e o que é da cultura do céu? Estudando, conhecendo, né? A gente precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, e para isso a gente precisa estudar a palavra de Deus, para que a gente conheça, né, o plano de Deus, a cultura do céu, né? Isso é o mais importante. Então a gente tem que viver como Moisés. Eu acho lindo um texto que diz assim que Moisés vivia como vendo o invisível. Por que Moisés era inabalável? A fé de Moisés parecia inabalável, né? Estava aquele povo murmurando, reclamando, criticando, acusando, e estava ele lá, né, firme, com uma exceção, né, de quando ele perdeu ali o controle, o domínio próprio, uma vez, que está relatado ali, né. Mas como que uma pessoa pode ser tão mansa para suportar milhares de pessoas ali no ouvido, né, reclamando? Porque ele vivia como vendo o invisível. Os olhos dele estavam constantemente no céu. Os olhos dele não estavam na terra. Ele tinha uma comunhão ininterrupta com Deus. Então não basta eu ter minha comunhão de manhã cedinho com Deus. Eu preciso permanecer na presença de Deus. Eu preciso estar em comunhão com Deus o dia todo. Não é de vez em quando, é sempre orar sem cessar. Conversar com Deus o tempo todo. Senão a gente vai cair em tentação, né? Quando Pedro tirou os olhos de Cristo, o que aconteceu? Ele afundou. Se a gente tirar os olhos do céu, a gente vai afundar, a gente vai cair em pecado, né? Então,
o nosso alvo é o céu, né? A gente precisa ter o coração nas coisas de Deus, né? Os olhos no céu. Mais algum comentário para a gente Posso falar rapidinho, amiga? finalizar? Pode. Rapidinho, assim, eu estava pensando, se tinha até a ver, mas rapidamente falando sobre essa questão do tempo e do céu e dos olhos no céu. A minha cabeça ficou cheia, lembrando de uma experiência aí dessa semana com o meu filho, né? O meu pequeno, ele sempre é um desafio aqui. Acho que Deus quer moldar meu caráter através dele. Ele é bem, assim, regradinho no horário, né? A fisiologia dele, assim, é bem certinha. E falando sobre essa questão de estar com os olhos sempre no céu, muitas vezes com a rotina, né? Eu tenho uma tendência a ser, assim, querer cumprir, fazer aquelas coisas tudo certinho, e frustra, enfim, é uma luta, né? Sei que tem outras com um temperamento semelhante, então é uma luta mesmo para mim, a rotina, às vezes, não ser a escravidão. E ele teve alguns períodos, assim, de precisar da minha atenção. E aí, vocês falando sobre essa questão da gente observar a natureza, eu pensei assim, fui além, né? A observação, essa constância com Deus, esse pensamento constante em Deus, nos ajuda na educação dos nossos filhos, né? É uma reflexão que eu estou fazendo agora para mim, que eu creio que Deus está querendo me mostrar o que aconteceu. Ele tem 5 anos, fez 5 anos ontem, domingo, e ele começou a chorar. Ele estava irritado e até brigou com a irmãzinha, e eu fiquei irritada também, né? A gente fica irritado quando as crianças começam a ter algum problema, ao invés de, né, de olhar para o céu. E aí eu deixei um pouco, porque eu não sabia como agir com ele. Deixei um pouco, ele lá com a irritabilidade dele. Aí eu vi ele chorando, né? E meu coração se partiu. Eu falei para Deus: como é que eu posso agir, Senhor? Ele é meio melancólico, como é que eu posso conduzir nesse momento, né? E aí Deus falou para que eu parasse novamente tudo, porque eu estou na luta ainda, né? De deixar as coisas, aquelas coisas que são importantes, mas não são essenciais, né? Para que eu pudesse olhar para o meu filho, porque como mãe, a nossa maior responsabilidade é a educação que transforma o caráter dos nossos filhos segundo o caráter de Cristo. E ali ele me chorou e disse que era muito difícil obedecer, que ele queria muito obedecer, mas era difícil. E eu até chorei, porque eu pensei assim, é difícil para mim obedecer, né? Eu que sou adulta, que estou buscando, que estou estudando, e muitas vezes, por não parar no tempo em que Deus está me chamando a atenção, que vai passar, porque se eu não der atenção para o meu filho naquele momento, aquele tempo vai passar, e o coração dele vai se encher daquele sentimento que talvez pode mudar o caráter dele, contrário do que Deus quer. Então, eu estou fazendo essa reflexão, não sei se é o caso de alguém, mas que nós possamos observar, estar com os olhos no céu o tempo todo, em conexão com Deus, assim como a Marili falou de Moisés, que foi um homem transformado por Deus por conta dessa conexão com Ele, para que nós possamos ser transformadas também e ajudar os nossos filhos naquele tempo que ele precisa, né? Porque a cada segundo há uma luta, um grande conflito entre Satanás e Jesus Cristo, na luta pela mente, pelo coração dos nossos filhos, que o tempo nos ajude nisso, né? Começando primeiro por mim. Verdade, Cris. E acho que a gente pode finalizar assim com as palavras da Cris, né? Esse é o nosso desafio diário, né? A gente ter os olhos fixos em Cristo, estar assim em conexão total, em sintonia total com Cristo, porque Ele tem a solução para cada problema da nossa vida. E aqui nós temos mães de todo tipo de personalidade, realidades diferentes, mas a gente tem algumas coisas em comum, né? E é isso que nos une aqui, né? A gente está aqui orando umas pelas outras, torcendo umas pelas outras, nos ajudando, compartilhando experiências, e a gente se identifica muitas vezes, né? Eu me identifiquei com o que a Cris falou, e eu sei que muita gente também. Então, a gente tem diferenças, mas a gente tem algumas semelhanças, né? E a gente entende o que a outra está passando, né? E que Deus nos ajude a manter essa conexão hoje, né? Hoje, não largar a mão de Deus por nada, né? Que Deus nos ajude aí a organizar bem o nosso tempo. E na próxima semana a gente pode entrar mais especificamente nessa questão aí da rotina doméstica,
trocando experiências, né? O que cada uma tem feito aí para se organizar melhor, organizar o seu tempo, para a gente continuar crescendo umas, né, juntas, aprendendo umas com as outras. Hoje o Telegram fica aberto, só na terça-feira que ele fica aberto, aí vocês podem colocar ali seus pedidos de oração, se tiver comentários sobre o estudo, dicas, né, quiser compartilhar alguma experiência. Ali também, no grupo, a gente compartilha materiais, avisos, os áudios dos encontros. O áudio desse encontro aqui a gente vai colocar lá no grupo do Telegram depois, tá bom? Então, participem lá no Telegram e sempre que puderem também aqui no Zoom. Vamos orar? Hoje eu vou me colocar aqui de joelhos, mas fiquem à vontade aí, quem puder se ajoelhar também, porque eu me sinto assim tão pequena, sabe? Diante da grandeza de Deus que, não sei, quando eu me ajoelho, eu sinto que é a posição melhor, assim, para demonstrar essa dependência, sabe? De Deus e essa necessidade que nós temos de Deus, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de amor e misericórdia, louvado seja teu santo nome, porque tu és muito bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós sabemos que a tua misericórdia dura para sempre, mas ao mesmo tempo sabemos que um dia a porta da graça irá se fechar e que há tempo para tudo, e nós estamos vivendo no tempo do juízo, e em um momento o juízo vai acabar, e nós precisamos nos preparar para o céu. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa pelos erros que cometemos como mães, muitas vezes, nos ajuda, Senhor, a remir o tempo, se erramos com os nossos filhos, nos ajude a consertar a tempo, nos ajude a, hoje, mantermos a comunhão contigo, a entendermos o que o Senhor quer nos dizer, a conhecermos o teu tempo, a vivermos de acordo com o teu relógio, com o teu tempo, e nos ajude a administrar bem o nosso lar, a organizar bem o nosso tempo, a nossa rotina, a sermos pontuais, refletindo bem, assim, o teu caráter, que os nossos filhos possam ver Cristo em nós, possam ver o Senhor em nós, que eles possam ser motivados também a refletir o teu caráter, que eles sejam filhos obedientes, que eles possam se sentir motivados a obedecer a ti, através do nosso exemplo. Nos ajude a sermos também filhos obedientes, filhas obedientes a ti. Nos ajude neste dia, com os desafios deste dia, em tudo que fizermos, que o Senhor nos ajude a termos os olhos fixos em ti, para não cairmos em tentação. Nos ajude também a estarmos aqui novamente na próxima semana, para mais um encontro, para mais um estudo em grupo, e continuarmos o nosso estudo individual a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Bom dia para todas. Deus abençoe vocês. Amém. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus.
praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus, que aprendi as palavras da vida. Ao me sentar, levantar e andar, no meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. Bom dia para todas.